Olá, sejam bem-vindos ao Vlog do Milton, o canal que tem como objetivo fazer você que está aí, crescer na vida. Hoje vamos conversar sobre o tema Marcas de um Cristão Contagiante. Eu sou Milton Souza e antes de continuar, eu peço para que você se inscreva no meu canal. Tá aqui, não sei, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aperte o sininho e depois, fique até o final do vídeo e dá um like dizendo que gostou. Por quê? Porque essas ações ajudam que o canal possa crescer mais e assim o YouTube possa transmitir essa mensagem para mais e mais pessoas. Então, se você gostou desse vídeo no final, deixa um like aí, deixa um joinha. Então, vamos falar hoje sobre as marcas de um cristão contagiante. Vamos ler o texto de Gálatas 6, versículo 17, onde Paulo fala: Pois eu tenho as marcas no corpo que provam que pertenço a Jesus. O que é uma marca? O que é ser contagiante? Contagiante é aquela pessoa que onde ela está, ela consegue fazer com que as pessoas ficam para cima, up. Contagiar com seu bom humor, contagiar com sua religiosidade, contagiar com a sua alegria, contagiarmos de diversas formas. Agora, quando chegamos no âmbito de um cristão, quando um cristão é contagiante, onde ele estiver, ele consegue fazer com que a palavra, o evangelho de Cristo atinja outras pessoas. Como? Ele não vai precisar falar. Ele apenas com ações ele vai conseguir contagiar as pessoas. E quais são essas marcas? O que é uma marca? Uma marca é um traço, é um sinal, é uma impressão deixada por alguém. Uma representação simbólica. Quem não lembra aqui do M do McDonald's. M do McDonald's. Meu filho Felipe, quando era bem pequeno, tinha 1 ano, 2 anos de idade, quando ele passava em algum lugar que ele via o M do McDonald's, ele falava: McDonald's, papai, McDonald's. McDonald's, que era o que? Era um lanche do McDonald's que ele queria ver. Quando você vê um V e um W embaixo e um círculo, o que você lembra? Volkswagen. E por aí vai. Símbolos que nós temos que ter que representam Jesus. Nós temos que ter as marcas de um cristão contagiante. A primeira marca de um cristão contagiante são resultados. Um cristão verdadeiro, ele apresenta bons resultados. O que são resultados? São frutos. Jesus falou que aquele que é meu discípulo vá e produza muitos frutos. O que são esses frutos? Simbologicamente, são resultados que nós temos que produzir na vida das pessoas. A Bíblia, ela apresenta muitos resultados. Muitas pessoas, muitos cristãos não gostam dessa questão. Falar em multiplicação, falar em resultados, sabe, tem que ser natural. Não, nós temos que ser intencionais, porque Jesus foi intencional também. Vamos a alguns exemplos de resultados na Bíblia. A primeira multiplicação de pães e peixes, registrada em Mateus capítulo 14, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 21, diz que 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, participaram daquela multiplicação. Por que está falando 5.000? Alguém foi lá e contou aquelas pessoas. Então, era importante ser contado. Outra passagem bíblica, a segunda multiplicação de pães e peixes, Mateus 15, 38, o autor diz que tinha cerca de 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Alguém contou. Por que alguém contou? Porque era muito importante os resultados. Primeiro sermão de Pedro. Quantas pessoas se juntaram aos seguidores de Jesus? Cerca de 3.000 pessoas. A Bíblia poderia falar assim, uma multidão de pessoas. Não, a Bíblia é clara, 3.000 pessoas.
Alguém contou. Por que alguém contou? Porque era e é importante os resultados, os frutos. E por aí vai. Atos 5,14, é, Atos 6,7 também fala que o número de discípulos se multiplicavam na cidade de Jerusalém. Então, essa questão da multiplicação dos resultados é muito importante na Bíblia. Logo, um dos aspectos importantes na vida de um cristão contagiante é apresentar resultados. Então, o cristão que é verdadeiro, que contagia as pessoas, a primeira marca que ela tem, apresentar resultados. Agora eu quero passar por uma parte prática, falar de um homem na Bíblia, um evangelista, que apresentou marcas maravilhosas e também no final teve resultado. Vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículos 26 ao 38. Eu estou aqui com a minha Bíblia, se você tiver com a sua aí de celular, etc e tal, pode abrir também. Então, a Bíblia fala de um homem chamado Filipe, o evangelista e o eunuco. Diz que o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse lugar se acha deserto. Ele, Filipe, obedeceu e foi. Eis que um etíope eunuco, alto funcionário oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, ou seja, um ministro da fazenda, né? Veio adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Deixa eu ver aqui. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se desse carro e acompanha-o. Interessante, né? Não fala nada, só acompanha. Então, acompanhando, no versículo 30. Correndo Filipe, correndo, né, gente? Correndo. Filipe estava correndo aí. A carruagem corria, ele corria atrás. Ouviu ler o profeta, viu, observou que ele estava lendo o profeta Isaías. E perguntou: entende você o que está lendo? O eunuco disse para Filipe: não, eu não entendo. E convidou Filipe a subir e a sentar-se com ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. E quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Aproveitou uma oportunidade que Filipe estava tendo ali e ele anunciou Jesus para o eunuco. Seguindo disse então caminho afora. Chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água. Interessante, né? Quem pede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E o eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo seu caminho, cheio de júbilo, cheio de alegria. Que passagem bíblica maravilhosa! Que exemplo de cristão contagiante que aproveita as oportunidades, que obedece o que Deus manda, que leva uma palavra que vai ter um resultado no final, que é o batismo do eunuco. Então a Bíblia diz que disserta esse fato de uma forma muito interessante. Por quê?
esse etíope, ele estava indo até Jerusalém. Por quê? Porque ele tinha a palavra de Deus já, porque ele sendo um judeu etíope, ele já seguia o Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E ele tinha ido até Jerusalém para adorar, mas ele estava voltando e e não entendia o que estava escrito pelo profeta Isaías. Nesse contexto, gente, o evangelho já tinha sido pregado no capítulo 8, do versículo 4, versículo 25, o evangelho já tinha sido pregado em Jerusalém, em Judéia, e em Samaria, que era a ordem lá em Atos 1:8, que o evangelho receberia o poder para quê? Receberia o poder para pregar em Jerusalém, Judéia e Samaria. Essas 3 fases da pregação do evangelho já tinham sido alcançadas. Agora precisava ir para onde? Confins da terra, para os gentios, para outros lugares. E o primeiro, no contexto de Atos Apóstolo, que é alcançado pela palavra dessa igreja de Atos Apóstolos, é esse eunuco do capítulo 8. O etíope. Um etíope que veio até Jerusalém para adorar a Deus. Num outro vídeo, eu estarei falando a história dos etíopes. Por que uma nação africana, longe a mais de 5.000 quilômetros de Israel, tinha judeus? Por quê? Num outro vídeo eu estarei falando a história dos etíopes, que eram judeus de cor, de uma raça negra, que adoravam a Deus, que vinham adorar a Deus em Jerusalém. Bem, quem era o etíope? Quem era o etíope? O etíope era um eunuco, né, um cara que foi separado para não ter relações com mulheres. Ele era um alto funcionário da rainha Candace. Ele foi à cidade de Jerusalém, está no versículo 27, para adorar a Deus. Estava procurando por Deus. Quantas pessoas hoje não estão procurando por Deus ao seu redor e ao meu redor? Estava lendo uma passagem bíblica, Isaías 53, versículos 7, 8. Mas ele não entendia o que estava lendo. Quantas pessoas que estão ao nosso lado, que estão sedentas por Deus, estão procurando em diversos livros, até na Bíblia, mas não conseguem entender. Muitas pessoas. E essa era uma situação desse etíope, né, do alto funcionário da rainha Candace. Ele estava cheio de dúvidas. Ele lê, mas não consegue entender. Da mesma forma, gente, existem pessoas na nossa vida ou ao nosso redor que não entendem a mensagem da cruz. Gente que está acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo. Não sabem onde Deus está. Não conseguem encontrar e, como consequência, não conseguem achar Deus. Espera um pouquinho, gente, aí. Não conseguem achar Deus. Então, aquele homem convida Filipe a subir na carruagem, versículo 31. Esse eunuco pede a Filipe que o explique a quem se refere aquele texto das Escrituras, a que o profeta Isaías se refere. E Filipe explica para ele. Agora vamos a outro personagem dessa história, que é o Felipe. O Felipe tem características de um cristão contagiante. E a partir dessas características, gente, se refletem em suas qualidades, se evidenciam nas qualidades de Felipe. Características de Felipe são proporcionadas através do contágio que ele tinha ao receber Jesus. Tinha uma vida no dia a dia coerente com a mensagem que ele pregava. Então,
A segunda marca de um cristão contagiante: ser coerente com a mensagem que você prega. Não adianta você pregar uma coisa e viver outra. Felipe, ele era coerente com o que ele pregava. São Francisco de Assis diz: pregue o evangelho, mas, se possível, não use palavras. Pregue com a sua vida. Em Atos capítulo 6, versículo 3, nós lemos que a igreja, quando estava à procura de obreiros, traçou um perfil. Tinha que ser homens de bom testemunho, homens de bom caráter, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Em Atos 21:8, Lucas, autor desse livro maravilhoso, identifica Filipe como um evangelista. Queridos, para sermos autênticos, nosso cristianismo precisa reproduzir resultados positivos. E nesse sentido, não faz diferença cantar no coral, tocar no instrumento, cantar ou andar com a Bíblia debaixo do braço, ensaiar 5 horas para cantar, se você não produzir resultados, ou seja, vidas ganhas e conquistadas para Jesus. Não adianta você pregar uma coisa e sua vida não ser coerente com a mensagem das boas novas do Evangelho. O cristão contagiante, ele produz uma marca de viver aquilo que ele prega. Terceiro, o cristão contagiante, ele tem sensibilidade à voz de Deus. Sabe, Filipe ouviu a voz de Deus. No versículo 26, diz que um anjo do Senhor falou a Filipe, ele se levantou e foi. Obediência. E era um lugar deserto. Ele poderia dizer, mas Deus, não tem um caminho melhor não, onde tem palmeiras, onde tem o mar, onde tem praias. Não, é pelo deserto que você vai ter que ir. Felipe prontamente se levantou e foi. Um cristão contagiante, ele tem a marca da obediência. Ele não questiona. Ele é sensível à voz de Deus. O Espírito diz novamente a Felipe: aproxima-se do carro, acompanha. O carro corria, ele corria. O carro andava devagar, ele andava devagar. O cara corria de novo, ele corria. O cara andava devagar, ele ia devagar. Mas, Senhor, eu pensei que o Senhor ia me mandar como missionário na Europa, nos Estados Unidos, fosse para um lugar que ia descer fogo do céu. Ah, Senhor, eu queria simplesmente ir para um lugar maravilhoso. Mas correr atrás de uma carroça, pai. Fantástico, né? Como que Deus é, por interrogação, é louco. Imagina, gente, a carruagem prosseguindo e o cara olhava para o lado. Esse cara tá doido? A carruagem parava para passar no buraco. Aí o Felipe parava. Meu Deus, que coisa linda. Deus disse para Felipe assim, olha, vá e fique do lado da carruagem. Então, somente, meu querido, Deus está te dizendo agora, vá e fique do lado da carruagem, porque do lado eu vou te abençoar. Gente, se nós queremos ser um cristão contagiante, que vamos produzir resultados, nós temos que estarmos sensíveis à voz de Deus. Superarmos os medos, superarmos os obstáculos que nós iremos encontrar. Sabe, talvez você está dizendo, eu tenho muita dificuldade de falar para pessoas, eu tenho muita dificuldade em determinada circunstância. Mas faça como Felipe.
se o Senhor mandar, vá e acompanhe a carruagem. Então somente acompanhe a carruagem. Seja sensível à voz de Deus. Essa é uma das marcas preponderantes de um cristão que quer ser contagiante. Outro ponto, você tem que... O cristão contagiante, né? Ele aproveita todas as oportunidades. Correndo ao lado da carruagem, Filipe observa que ele está lendo o profeta Isaías. Não é? Não é interessante? Você já parou para pensar nesse texto sobre essa lógica? E ele observa que ele está lendo o profeta Isaías e cria uma oportunidade e pergunta para o eunuco: você entende o que você está lendo? Quantas pessoas, gente, que estão andando do nosso lado no dia a dia, no trabalho, um amigo de prédio, do seu apartamento, ou talvez um amigo, uma pessoa que anda todo dia com você no ônibus, uma pessoa que anda todo dia com você no metrô. Será que ele está entendendo o que ele está lendo? Será que ele está sabendo para onde ele está indo? Você tem aproveitado as oportunidades? Quando alguém fala mal do governo, você fala, é uma porcaria mesmo esse governo, esse Bolsonaro, esse Lula, é uma porcaria mesmo, companheiros. Ou você tem aproveitado a oportunidade de falar, não, eu vou orar por você, essa situação vai mudar, o Brasil vai mudar, o mundo vai mudar, porque tem uma palavra de esperança para a sua vida. Se credes, verás a glória de Deus. Simplesmente, se você não sabe falar nada, quando uma pessoa estiver com problema, estiver com dificuldade, o pastor Rick Warren fala aqui, ninguém rejeita uma oração. Fala para ela assim, eu vou orar por você. Eu vou orar por sua vida. Sabe? Toma iniciativas. Tome iniciativas. Convide pessoas do seu lado. Pessoas que estão em dúvida. Pessoas que estão caminhando para o inferno. Caminhando para um suicídio. E você tem que aproveitar todas as oportunidades, como o Felipe aproveitou. As pessoas podem não querer escutar uma leitura bíblica. As pessoas podem não querer se arriscar a ouvir você. Mas ela nunca vai dizer não para uma oração. Sabe? Crie oportunidades. Ofereça-se para responder perguntas, retirar dúvidas, ler um texto bíblico, ler um livro junto. Mostrar-lhes o caminho da vida eterna. Em Efésios 5, versículo 16, o apóstolo Paulo fala que os dias são maus, aproveitem todas as oportunidades. Nós temos, gente, você que está aí, que é um cristão, que tem sido um cristão meia boca até hoje. Mas Deus quer te fazer um cristão contagiante. Quer colocar marcas em você, para você ser contagiante onde você estiver. Super interessante nessa história bíblica de Filipe, do Etíope, é que quando a forma de viver é uma mensagem, quando se está sensível à voz de Deus, quando aproveitamos as oportunidades e superamos obstáculos que surgem, algumas coisas irão acontecer. Resultados irão acontecer. Na continuação, gente, dessa linda passagem bíblica, nós vemos que no verso 35, Felipe anuncia Jesus para aquele eunuco. Você conhece Jesus? Você sabe que ele quer o teu bem? E aquele eunuco acredita e aceita aquela palavra de Felipe.
E ele pergunta para Felipe, tem água ali. Ele fala para Felipe, tem água ali. O que me impede de ser batizado? Olha a sede que esse homem está. Felipe fala, você crê no Senhor Jesus? Ele fala, sim, eu creio. Então vamos para a carroça. Parou a carroça, andou e tibum. Não teve reunião ministerial, não teve perguntas, não teve, sabe, aquela cerimonialismo todo, não teve nada. Foi na hora, pá. E ali, aquele eunuco, eu creio que voltou para o seu país. E ali foi uma testemunha de Jesus, ali na Etiópia. Gente, se nós vivemos o cristianismo autêntico, contagiante, nós vamos ganhar almas para Cristo. Sabe? Pessoas virão até você. Pessoas virão através da sua vida, do seu testemunho, do seu modo de ser, do seu modo de falar, do seu modo de agir. Você não vai precisar abrir a sua boca. Pessoas virão até você e dirão: eu quero ser, eu quero agir, eu quero ter isso que você tem. São as marcas de um cristão contagiante. E eu quero terminar fazendo uma pergunta para você. Quais são as suas expectativas para os próximos anos, para o próximo ano? E eu estou falando aqui para cristãos. Quais são as suas expectativas? Você só tem expectativas, propósitos, metas financeiras? Saiba que a vida aqui na Terra é passageira. E eu termino com um versículo em Provérbios 11:30. Aquele que ganha a alma, sábio é. Deus está esperando de você muito fruto. Ganhar muitas vidas por reino. Porque essa foi uma ordem de Jesus. Ide e faça discípulos, ensinando-os a obedecer tudo que eu vos tenho ensinado. Você tem aprendido tantas coisas. Você tem ganho, tem feito discípulos, tem ganho vidas para Cristo. É isso que eu quero dizer para você. Tem as marcas de um cristão contagiante, que vai influenciar onde você estiver. Essa é minha palavra, é minha ajuda para você. Porque Jesus termina o versículo 28, Mateus 28, versículo 19, ele fala, se vocês fizerem tudo isso, eu serei com vocês. Eu estarei com vocês até o fim do século. Então faça isso. Produza marcas que serão contagiantes e trará muitos discípulos para Jesus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.